tema da pregação nessa noite com base em Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 25, que nós iremos ler. Não se engane, o Evangelho é mudança de vida. Amém? Você poderia repetir comigo? Não se engane, o Evangelho é mudança de vida. Eu queria que você meditasse nessa noite comigo no capítulo 5, especialmente do livro de Gálatas, porque é o momento em que o apóstolo Paulo ele começa a exortar, a ensinar, a instruir a igreja de Gálatas. E diferentemente dos outros cultos, que eu pego um versículo com base em outro versículo e vou juntando os versículos, nós iremos estudar um capítulo inteiro, para você ter noção por inteiro do que é uma palavra, do que ela está falando, do que ela está ensinando, para que você possa aprender ao máximo. Amém? O apóstolo Paulo escreveu aos santos da Galícia por estar extremamente preocupado, pois eles estavam se afastando do Senhor e seguindo os ensinamentos de pessoas que querem distorcer o Evangelho. O apóstolo Paulo ele olhou para a igreja de Gálatas e entendeu e observou que a igreja estava se desviando da palavra. Tanto que em Gálatas capítulo 1, ele repreende que se até um anjo pregar o Evangelho diferente do que Jesus pregou, do que está na Bíblia, anatema, ou seja amaldiçoado. Ele ainda diz assim: se eu pregar o Evangelho diferente do que está escrito, não siga. Porque o apóstolo Paulo ele não estava cuidando das pessoas para ele, ele estava cuidando das pessoas, daquelas igrejas, para quem? Para Deus. Todas as vezes que você vem no culto, entenda que a palavra que sair dos meus lábios não são aquelas que muitas vezes eu quero dizer. Às vezes eu fico, Senhor, eu vou ter que pregar sobre isso, eu vou ter que falar sobre isso de novo, mas eu preciso obedecer o que Jesus quer. Porque quando você é duro por muitas vezes, exorta tantas vezes, é natural que as pessoas comecem a querer se afastar de você. Ninguém gosta de estar do lado de alguém que só repreende, não é isso? Mas a palavra de Deus, ela nos repreende porque ela quer nos colocar no caminho da salvação. É por esse motivo. Então toda exortação que for dada aqui hoje é para te colocar, é para me colocar no caminho da salvação. Nós iremos ler no primeiro momento o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Olha o que diz aqui: estais, pois, firmes na o quê? Na liberdade, porque Cristo nos libertou. E não tornei a colocados debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares, o quê? Circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pelo quê? Da graça tendes caído. Versículo 5, o que é que diz? Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança do quê? Da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem o quê? A incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Versículo 7. Conheis bem que quem vos impediu para que não obedeçais à verdade, esta persuasão não vem daquela
daquele que vos, um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 10 para finalizar essa primeira etapa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá o quê? A condenação. O apóstolo Paulo estava ensinando a igreja da Galícia, os Gálatas, para que eles pudessem refletir sobre isso. O apóstolo Paulo tinha ensinado, o Senhor Jesus tinha ensinado a maneira correta, o que realmente agradava. Mas vieram outras pessoas e começaram a distorcer, a colocar que eles fizessem tudo da mesma forma que era da lei mosaica, e não como Jesus ordenou. Na lei mosaica falava sobre prostituição. Se a pessoa se prostituísse, prostituição é o quê? Ato carnal. A pessoa se prostituiu antes, teve relação sexual antes do casamento, seria pecado. Estaria transgredindo, ferindo a lei. Mas o Senhor Jesus veio e diz o quê? Aquele que olhar para uma mulher e seu coração desejar, já cometeu o quê? Adultério. Então o Senhor Jesus mostrou que não era apenas o ato físico ali, mas se você fica olhando e desejando, já se torna o quê? Pecado. Só que vieram outras pessoas ensinando a igreja da Galícia a fazer o quê? Não. É como se você apenas... Não. O pecado não é apenas... Não é se você olhar. O pecado vai ser quando? Quando você cometeu o ato físico. Começaram a tirar o que Jesus tinha ensinado, o que o apóstolo Paulo tinha ensinado, e a colocando o quê? Eles estavam indo contra a lei? Não. Estava na Bíblia. Mas eles não estavam usando no sentido que agradava a Deus. Então por isso que o apóstolo Paulo vem e começa a exortar a igreja. Porque a igreja começou a dar ouvidos a isso e começou a pensar: qual era a forma de eu me tornar servo de Deus? Um verdadeiro adorador a Deus. Aquele que segue a Ele de fato e de verdade. É quando eu nasci e fizeram o quê? A circuncisão no meio dos homens. Se alguém for incircunciso, esse não é.